Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Escola em Voz. Estamos muito felizes com a sua companhia e você está acompanhando o nosso trabalho e sempre com convidados muito especiais, Rony. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada deste episódio, o que o pessoal que está nos acompanhando tem que fazer mesmo? Meu caro Anderson, fala galera, estamos aqui para mais esse episódio, mas a gente quer começar essa conversa pedindo para você inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, sugerir temas, fazer o seu comentário, indicar convidados para nós, porque a gente só consegue fazer o Escola em Voz com a sua participação. Acompanhem a gente no YouTube e nas plataformas de streaming. E hoje, meu caro Anderson, o tema também é Mas polêmico. todos os temas são polêmicos. Também é Toda um vez que tema você, polêmico. toda vez que você começa o programa, você fala, hoje o tema é polêmico. O pessoal vai dizer. Sabe que a minha esposa Polêmica. disse quando eu saí de casa hoje? Ela disse assim: eu já vou te apresentar, tá convidada. Mas ela disse assim: ó, você não vai fazer um outro tema polêmico, né? Daí eu falei, ninguém mais vai querer te chamar pras escolas, né? Mas nós temos um tema que tem que ser falado, Rony. É E verdade. quem é que vem? Tem que ser uma pessoa que saiba mediar conflitos. Alguém que saiba. Que Até porque a demanda que se originará a partir de decisões voltadas a este tema vai necessitar que se mediem muitos conflitos. Até porque no momento esse tema está no campo jurídico e nós precisamos de alguém do campo jurídico para nos ajudar. Quem é que verdade. vem? Por isso que a professora Josiane... Gessiane. Ah, tá vendo? Foi erro meu de. A professora Gessiane Golinhac, professora de Cultura de Paz da Citadino Games. Depois ela vai explicar o que é essa cultura de paz, né? Que para muitos pode parecer como uma coisa nova, principalmente para a galera da educação básica. E ela vem aqui com toda uma abordagem, todo um conteúdo para que a gente possa discorrer sobre o uso do celular em sala de aula. Então, nós vamos conversar hoje sobre essa polêmica, sobre essa temática polêmica que é o uso do celular. Bem-vinda, professora Gessi. Já vou agora, né, criar a intimidade. Já vou simplificar. Já vou simplificar para não errar mais. Professora Gessi, bem-vinda ao Escola em Voz, é um prazer tê-la aqui. Ele já começou criando conflito, errando teu nome, você viu só? Olha Ele aí. já começou arrumando confusão. Ainda bem Aí. que eu sou Vamos da ver cultura de paz. Vamos ver como mediaremos isso. Bem-vinda, professora. Olha, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite, principalmente nesse tema, que é um tema, como vocês disseram, polêmico. E que, claro, para mim, enquanto professora, formadora de professores, é muito importante. Então, eu espero poder contribuir com a audiência, o pessoal que nos assiste, para a gente pensar juntos, tomarmos melhores decisões e também criarmos expectativas ou frustrarmos nossas expectativas com o que vem por aí nesse projeto de lei que vai ser discutido no Brasil. Pelo sotaque, nós estamos chegando em novas terras, Rony. Rapaz, eu já estava até acostumado com outro sotaque. Porque por hora aqui, professora, só passaram catarinenses e gaúchos. Olha, Você, acho que é a nossa primeira paranaense. Paranaense. É, né? Primeira convidada paranaense. Eu acho que sim. Chegamos então a terras paranaenses, então nosso cumprimento a todo o lindo estado do Paraná, Ponta Grossa, Guarapuava. Guarapuava, Já isso passei por aí. Guarapuava, tá? É. Indo lá pra Cascavel. Guarapuava é uma terra de unidade ali. Todo mundo que vai para Cascavel, Maringá, Tem que passar os por lá. Campos Gerais, vai atravessar Guarapuava de algum jeito. E é um lugar que eu paro pra comer pastel, naquela subida que tem por fora de Guarapuava. À direita tem um lugarzinho ali que vende um pastel Olha. maravilhoso. Depois bem na subida mesmo, depois lá do radar, tem lá, né? E quando não estiverem dirigindo, por favor, cheguem, porque Guarapuava é a terra do malte. Não sei se vocês sabem, mas a grande quantidade de malte produzido no Brasil hoje, da cerveja que muitos consomem, sai de Guarapuava. O problema de Então- parar é não sair, professora, já que a senhora está dando essa informação. Mas Fiquem por lá, tem a rota do malte, a rota da cerveja. É um Opa, lugar muito delícia. legal para degustar. já Falar isso para nós, o problema não é parar, o problema é sair de lá. Mas que bom que você está com a gente, professora. Obrigado pelo convite. Altamente recomendada por tantas fontes, né? Conhecemos aí um pouco do seu trabalho na pesquisa aí para a gente marcar a data de hoje e percebemos a sua forte atuação, né, dentro no campo jurídico, mas mais nessa questão mesmo dos conflitos e da mediação. Por gentileza, fale um pouquinho para a gente de como que construiu esse caminho de carreira voltado para a área do conflito, da mediação de paz, e especialmente no campo escolar, para a gente poder entrar, né, Rony, no tema mesmo, né, que é Isso. esse tema, projeto de lei.
Quando eu conto, assim, o pessoal fica até meio, né? Eu chego nas escolas e falo assim, gente, olha, a primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que, com todo respeito, eu não vim das licenciaturas. Então, eu não sou da pedagogia, nem da licenciatura. Eu me formei em direito há 13 anos atrás. E quando eu me formei em direito, eu fui para uma área no direito que pouca gente conhece, porque realmente é uma área bem nova, assim, no Brasil, que é uma área de atuação para cultura de paz, que é uma área específica para quem media, concilia, trabalha com formas alternativas de você tratar um conflito. Então, por exemplo, né, vamos imaginar uma família que ficou descontente com a escola sobre uma determinada situação que aconteceu. Muitas das vezes, essa família vai ser instruída no modelo tradicional aí do direito, da advocacia, que também tem seu valor e tem a sua expertise, a buscar o poder judiciário e pedir para que o juiz sentencie, diga quem está errado, quem está certo, se paga, não paga, como é que faz toda essa questão de uma condenação, por exemplo. Na área de cultura de paz, a gente abre uma outra área que se chama sistema multiportas. Então eu começo a encontrar outros caminhos para resolver um conflito. Então imagina, um pai e uma mãe que às vezes se descontentou com alguma situação da escola, não é necessariamente a sentença ou a condenação que vai satisfazer aquele desejo, aquela vontade de alguma coisa que essa família gostaria. Uma indenização, Então, por uma exemplo, indenização. no campo do material, né? Isso que seria uma sentença, né? Então, o que a gente acredita na área de cultura de paz? Que nem sempre uma decisão de um terceiro resolve o conflito. Às vezes ela acaba com o processo, mas ela não resolve com o conflito. Olha só Então, que interessante, imagina, né? né? Um pai e uma mãe que tem lá um filho e uma filha que é uma criança neurodivergente, por exemplo, com laudo, né? A gente sabe que isso é um dos grandes dilemas hoje na educação. Então, um pai e uma mãe que chega lá e fica descontente com alguma coisa diante dessa escola, ele não quer uma indenização, ele quer que seu filho e sua filha seja bem tratada, ele quer que as suas expectativas, muitas vezes que não são expectativas que a escola consegue ou pode atender, Ou às vezes não está não preparada, está até porque tem muita preparada. coisa que é nova, é recente. Exatamente. Então, não é a sentença em si que vai satisfazer aquela família, porque ela vai sair daquela escola, ela foi lá na tua escola e matriculou. Ano que vem ela vai na outra, ela vai estar insatisfeita de novo, ela vai abrir um novo processo. E vai passar o tempo todo E brigando, vai o resto passar da o tempo vida. todo brigando. Então, a cultura de paz, ela olha para todos esses atores envolvidos no conflito e tenta buscar trazer novas formas de enfrentar o conflito. Uma dessas formas que é que eu atuo muito é a mediação de conflitos, tanto no ponto de vista individual, pequenos conflitos, e as mediações circulares, que nós chamamos, que são os círculos de paz nas escolas, para quando a gente tem muitas pessoas envolvidas em determinadas situações conflituosas. Então, eu me formei lá em Direito e comecei a atuar nessa área de mediação e conciliação. Eu já trabalhava muito com projetos em escolas, porque eu venho da minha adolescência e juventude muito próxima com atividades sociais, que envolviam muito escola pública também. Então, por conta dessa vivência e de muita escuta, eu acabei indo para esse campo. E fiquei nesse campo. Eu fui professora de Direito até no ano passado, sempre dei aula na graduação em Direito, nessa área de cultura de paz, preparando os meus alunos para que eles sejam possíveis mediadores de conflitos, né? Lá na sua trajetória profissional. E sempre atuei como mediadora. Então, por exemplo, numa ação judicial, ao invés da gente já ir para as provas, é importante fazer a tentativa das sessões de mediações. E no pós-pandêmico, uma coisa que me surpreendeu, as pessoas começaram a me chamar e indicar para fazer treinamentos de equipes de supervisores, orientadores pedagógicos, direção, tanto nas escolas públicas quanto privadas. Porque o que a gente começou a perceber, né? Se eu consigo preparar bem essa equipe, esse conflito ele não escala numa proporção inadequada. Então, eu preciso preparar a minha equipe para fazer gestão de conflitos. E a gente sabe, né? Vocês que trabalham aqui, ouvem muitas pessoas, trocam muitas ideias, que essa questão aí dos dilemas que envolvem a escola no pós-pandêmico, as relações acabaram ficando muito mais difíceis mesmo. Mais rigorosas, pessoas talvez mais individualistas do seu ponto de vista. E Mas escola é um a espaço gente coletivo, e a né? gente tem, assim, porque as pessoas passaram um tempo muito grande sozinhas em casa, no seu espaço individual, no seu conforto, com alta tecnologia, né? E aí, para quem perdeu um ano e meio de convívio social, dependendo da faixa etária, e você retorna para um ambiente onde você vai ter que estar numa convivência coletiva, vai ter que obedecer regras, Regras. regulamentos, orientações, horários, atividades, tarefas. E não só, não estamos falando só de crianças e adolescentes, estamos falando de adultos também. Com Porque certeza. muitos professores passaram a ter dificuldades de seguir, de retomar, de recuperar suas rotinas pré-pandemia. É.
Então essa questão ela acontece e daí agora nos últimos anos aí no pós-pandemia eu tenho trabalhado muito com formação de professores especificamente nessa área. Mas eu sempre pesquisei educação, tenho livros publicados, a minha área de pesquisa é propriamente na educação. Então eu sou uma apaixonada pelo processo de aprender, pelo processo de ensinar, né? Dou formações para professores de bacharelado no Brasil todo também, para a parte de aprendizagem ativa. E esses caminhos aí da educação me fizeram encontrar outras professoras que também atuavam nessa área. E hoje eu empreendo junto com outras 3 professoras, nós somos 4 professoras. E nós temos uma startup, ela ainda está em início, né, a nossa empresa. E nós criamos programas através de jogos offline. Então são jogos de cartas, o programa é todo usando tecnologia para os professores, mas o que vai na mão dos alunos é tudo offline, sem tela, né, para entrar aí no tema da nossa discussão hoje. E a gente cria jogos, o nome da empresa é Citadino, porque são jogos voltados para a cidadania ativa. Então, todos esses temas relacionados de alguma forma com legislação, que estão muitas vezes colocados na BNCC como temas transversais, a gente cria jogos. E Citadino estrutura todo. do latim. Latim. Citadino vem de italiano, que é cidadão. Citadino do italiano, que é cidadão. Então, a gente cria esse programa, esses jogos, todos fora da tela. Então e é hoje, Citadino. Citadino, é isso aí. Tem que ter a mãozinha. Então é aí que eu Tem que ter o quê? chego, né? A mãozinha. Citadino. Citadino. Então. Então é aí que uma das nossas das professoras que tá com a gente, que é a professora Renata, o Citadino é porque quando a gente criou, estruturou todo o nome, ela estava fazendo o mestrado dela na Sapienza em Roma. E aí ela falou: "Não, mas vamos colocar esse nome Citadino e tal". A gente tava aquele processo de marca e tal, como constrói. Aí, Citadino, legal, Citadino Games, Citadino Educacional. Nossa, muito legal, vai combinar. E a gente colocou o Citadino. Mas, e ele não tem o D, né? Ele, no italiano ele fica um cittadino, né? Ele fica um Nossa. tino. Mas a gente faz o aportuguesado aqui mesmo e Claro. coloca Citadino. Citadino. É, viu só? Citadino. Hã? O negócio é Professora, outro. deixa eu entender então o Citadino. É muito legal essa ideia. Poxa, me surpreendi positivamente. Já anotei aqui que nós vamos conversar depois. Bom, a gente vê. Vocês viram que é um monte de tema, eu posso Mas- vir mais vezes também. Mas assim, professora, temas. deixa eu entender. A senhora faz o treinamento que você falou antes, na formação de professores, nessas metodologias para mediação de conflitos, certo? Isso. Então, isso. assim, eu vou pegar a minha equipe de professores, tu vai fazer uma formação com eles para que eles saibam como atuar na mediação de conflitos em sala de aula. Exatamente. Aí eu Com foco. pais, com Dependendo do tipo do que você vai trabalhar. Professores, eu quero mais conflitos para pais e alunos. Essa minha equipe, que é a equipe de direção, supervisão, orientação, eu preciso que tenha uma outra pegada, né? Quem trabalha com supervisão, por exemplo, na escola pública, tem muito conflito com professores. Muito conflito entre a própria equipe, Sim, que total. precisa mediar, né? Conflito das mais diversas Nossa, muito, 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 muito. camadas. Então, daí a gente faz isso, né? Porque as pessoas acham que conflito e tal é só a pessoa ser zen ou ser calma. Não, né? Hoje, a teoria do conflito, a área de cultura de paz, ela tem muitas ferramentas, muitos E mecanismos. muitas classificações também, né? Isso. Porque às vezes o conflito, ele é uma coisa, o confronto, ele é outra, a agressão, ela é outra. Exatamente. Então, nem sempre um conflito é um confronto. E nem sempre um confronto é um. Exato. Então, assim. em todos os níveis, eu suponho. Todos os Até num níveis. nível de gestão, de. Total, né? Tudo, tudo, tudo. Então a gente trabalha de acordo com a necessidade daquela. Geralmente, educação pública, que são as secretarias municipais, onde eu atuo muito, a gente trabalha geralmente com trio gestor. Então eu pego orientação, supervisão e direção de escola. E, quando dá, é possível, treino as equipes da direção pedagógica também, né? Então essa é a minha praia, assim, minha área, né? E aí tem o outro braço que faz a gamificação Exatamente. do professor-aluno aí. Daí na Citadino Games, o que a gente faz? A gente cria todo o programa para poder trabalhar isso com os professores, porque a gente entende que não adianta. O jogo final, que é a ponta que vai estar na mão do aluno, a gente faz pensando no estudante. É ele que tem que gostar. Ele que tem que se divertir, ele que tem que se identificar com o produto, com os personagens, com as histórias. A gente pensa totalmente neles. Aí, só que o programa, que é a formação desse professor, dessa professora, a gente pensa nos professores, porque a gente sabe que
O Donald Schoen já fala isso muito, né? Muitos anos sobre formação de professores. Ele diz: formação de professores tem que ter homologia de processos. Tem que espelhar aquilo que a gente quer que o professor faça em sala de aula. Porque se a minha formação for uma formação nhé, eu não tenho como nem cobrar do meu professor que ele faça algo diferente, porque criatividade é repertório. Então, o nosso programa de formação, que é esse background, assim, né, por trás, que é super importante, porque a gente acredita mesmo que o professor não tem como dar aquilo que ele não tem. Então, como é que eu quero que o meu professor forme os meus alunos para competências de futuro, para trabalhar melhor os conflitos, para ter mais autorregulação, para N coisas, se nem o meu professor tem isso? E, se, É. e as escolas muitas vezes não percebem o valor que isso tem, porque muitas vezes eu tenho certeza que muitas vezes alguns projetos seus não são aprovados em algumas escolas ou secretarias, não é nem por uma questão financeira, né? É. Porque assim, financeiramente eu sempre digo, quando eu dou os meus orçamentos de consultoria, no coaching Aham. educacional que eu dou, eu sempre digo, nós não vamos deixar de fazer por uma questão financeira. Por que eles deixam de fazer? Ou porque não tem consciência da importância, Isso. tá? E às vezes aplicar aquele dinheiro no marketing, outra coisa, vai dar mais resultado para visibilidade. Ou, o que é pior, sabe o que eles me dizem? Não tem tempo Aham. para Sim. conseguir fechar uma agenda. E eu acho que tem um outro item aí, Anderson. Além Eu ainda colocaria um item de que eles sabem que existe o problema e que se for colocar, ele vai se vai se Responsabilizar. identificar, vai se autorresponsabilizar e sim. ele não vai querer aquilo. A gente tira o véu, né? É. Aquele véu que tem, assim. E toda escola deveria ter esse olhar, porque, de novo, né? Olha só, nós trabalhamos matemática financeira num episódio há pouco tempo, que não a educação financeira não tá realmente internalizada nas escolas, tá? Tá todo mundo falando do socioemocional, da robótica, do bilíngue, mas olha só, a mediação de conflitos. Uhum. A nossa sociedade tá doente, tá briguenta. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a indústria do ódio. Tem gente ganhando dinheiro pregando ódio. Nós tivemos quase uma possível eleição de um candidato aí numa cidade do país, em que a sua base de argumentativa política era em cima do ódio, da agressão mesmo, não, nem do conflito. O conflito é a gente divergir Aham. de ideias, já estamos em conflito, né? No casamento, o que eu vou comer hoje? Eu quero sushi, mas eu quero pizza. Aí, de novo, é conflito, já é divergência de ideia. Agora, nós temos uma indústria de ódio, nós temos gente ganhando dinheiro com podcast, fomentando ódio, agressão a minorias, a diversidades Sim, e outras coisas. Tivemos uma eleição no país mais desenvolvido, mais importante do Maior mundo, visibilidade, de mais né? visibilidade, de maior cultura que se espalha no mundo, em que o candidato vencedor tem o seu argumento baseado Discurso de no ódio. discurso do ódio, né? Hum. Então, assim, é um momento. Nós estamos vivendo isso. As nossas crianças estão vivendo isso. Ontem, passando um tempo lá no Instagram, cara, eu vi um vídeo, não sei como é que o Instagram permite isso, de dois meninos assim, acho que de primeiro aninho ou educação infantil, tá? Não sei se eles tinham 6 anos, tá? De que se encontraram no shopping, acho que até eram conhecidinhos e tal, e o menino sentou porrada no outro, e o outro se desviou e coisa e tal, e dele uma bonita nele, e o vídeo era: por isso que você tem que saber aprender a revidar, né? Então, assim, cara, se eu achar, eu te mando, Rony, porque é impressionante. Eu tô falando de criança de 6 ou 7 anos, não sei se tem essa idade, tá? Se não é 5. Mas uma indústria do ódio. Existe gente vivendo desse tipo de mesmo, conteúdo. tem E de mesmo. disseminação com fake news para disseminar isso mesmo, né? E a gente vê, né? Se a gente associar nosso tema, né? O relatório da Unesco que fala que a exposição à tela, demasiada exposição à tela, está associado à piora do bem-estar, da saúde das crianças, da sua estabilidade emocional, de toda uma série de diagnósticos de doenças mentais. No cerne de tudo isso está o uso do celular, né? E aí nós já vemos aí vários países legislando a respeito, tomando suas decisões a respeito da utilização desses aparelhos em sala de aula. E
Aqui no Brasil não é diferente, há uma forte conversa no Ministério da Educação e assim como há também o projeto de lei que está tramitando no Congresso e está caminhando já para uma votação. Ele deve ser aprovado ainda esse ano. Ele tem grande chance, até porque Ele já foi pra Câmara de Constituição e Justiça, né? já, Já. para CCJ. E assim, o que me impressionou em relação a esse projeto de lei é a unanimidade em volta dele. Entre praticamente todos os partidos, todos os líderes de partidos, o Ministério da Educação, e assim, não tem nenhuma barreira de impedimento. Vai É. ser aprovado. Eu tenho algumas considerações a respeito desse projeto que eu acho que talvez seja interessante discutir, né? Porque eu tinha uma posição muito redutível com relação a uso de tecnologias, ferramentas em sala de aula. Eu tinha uma posição até fechada há bem pouco tempo, estou revendo essa posição, e que bom que estou revendo, mas é algo que realmente vai cair em forma de projeto de lei e vai ser aprovado, e a gente vai ter que proibir esse uso do celular, né? Ou como que isso vai acontecer é que está sendo finalizado para votação. No projeto já diz ali que, se eu não me engano, até estendeu até os anos finais do ensino fundamental 1, se eu não me engano, né? Anteriormente a discussão era até o 5º ano, Isso. né? Isso, mas agora vai até o médio, né? Não tenho escutado essa discussão Não, é no toda médio. educação básica. Não, toda a educação básica. Toda educação básica. Toda a educação Toda a básica? educação básica. Então, perfeito. Então já tô Estendeu mais pra tudo. tranquilo. Não, estendeu. Agora é toda educação Estendeu básica. pra tudo. Tinha discussão até o 5º ano, foi estendido Sim. até o final dos anos finais. Esse projeto de 2015, ele já incluía a educação infantil E o Fundamental 1. o de 2015. Agora, esse novo texto, ele fecha a educação básica inteira. É da educação infantil até o 3º. Certo. Depois eu vou olhar minha tela. Tá. Não, mas é por aí. Mas assim, de qualquer forma, né? Temos esse projeto, né, estamos caminhando por uma proibição, porque acredito que a situação é uma situação de saúde pública, né? Não é uma simples proibição. E se a gente entende que é uma questão de saúde pública, não é simplesmente somente uma lei que vai resolver esse problema. Tem uma questão bem importante, assim, né, Rony, quando a gente fala assim. A gente, no Brasil, tem uma cultura do legalismo, né? Então, saiu uma lei e tem muita gente a favor do projeto e tal, fazendo bandeiras de defesa. Saiu uma lei e os nossos problemas foram resolvidos, né? A gente sabe que não é assim. A BNCC é uma norma, é uma legislação. E olha quanto tempo nós estamos aí fazendo ela valer. Remando, E às vezes cada um de um jeito, né? remando. Né? Então, é claro que é muito importante que a gente tenha um marco legislativo para definir algumas coisas, mas não é isso que vai fazer com que o processo educativo ele aconteça. Então, acho que é bem importante assim a gente pensar, né? Vou até te interromper, tanto é certo isso que tu falou, que nós temos uma lei estadual que proíbe celular em sala de aula. Isso. Né? E não tá. E que é inócua. Não, É inócua. não tá sendo. Então, o que acontece, né? Do ponto de vista, assim, da gente ficar sempre acreditando que vai ter uma lei que vai dizer tal coisa e vai resolver, é algo que a gente precisa evoluir no Brasil e a educação é um bom campo pra gente fazer isso. É a mesma coisa, assim, né? Eu sempre brinco com os meus alunos. Eu falei, olha, imagina, a gente tem uma lei, citar uma lei que é a Maria da Penha. Né? Quantos anos a gente tem? E o número de feminicídio não diminuiu. E nem de violência doméstica. Então, o que eu falo pra eles sabe qual que é meu sonho? Daqui a alguns anos, eu entrar na sala de aula e dizer assim, imagina lá em 2020, os caras tinham que ter uma lei que dizia que era proibido bater na mulher na tua casa. Então, esse tipo de coisa, assim, não tô querendo comparar, imagina, a questão da violência doméstica é muito grave no país. Mas o que eu quero dizer é a questão de comportamento e a educação tem uma grande função nisso aí. Como dirigir embriagado. Isso! Como dirigir embriagado. A lei isso. tá aí. E se A você... gente continua tendo casos todos os dias. e blitz lei seca. Então, o que acontece, né? A gente precisa, de alguma forma, através da educação, ajustar essa questão da consciência comportamental, assim, atitudinal. Então, essa lei que chega é uma questão bem importante, assim. Primeiro, será que a gente, como adulto, consegue se autorregular no uso da tecnologia, da rede social? Qual que é a nossa capacidade de autorregulação, né? Vamos imaginar, assim, até o adolescente lá no ensino médio. Gente, o adolescente, para autorregulação, ele tá no
Só vai. Quem aqui convive com adolescente sabe a dificuldade que fazer com que eles tenham essa percepção da autorregulação. Se um adulto tá tendo dificuldades hoje, Se um adulto tem, o imagina. adolescente é muito mais, né? E a criança mesmo. E a criança mesmo, muito menos. Então, a gente quer que o adolescente ou a criança tenha comportamentos que nem nós adultos conseguimos ter. Esse é um grande problema da educação, né? A gente quer que o aluno tenha competência de criatividade, que o aluno seja um solucionador de problemas. Mas eu vou pegar um professor, uma professora que está lá facilitando o processo de aprendizagem, essa pessoa não tem essas competências. Então, a mesma coisa acontece com o uso das telas. Uma das coisas que eu acho super importante, que a gente sempre leva lá no Citadino, muito forte na formação de professores, é dar um banho de consciência do que é que tem por trás dessas redes sociais, quais que são os profissionais que estão por trás dessa tecnologia, como que eles Os algoritmos, a estudam. metodologia, a dopamina, a tudo. recompensa, todo Então, tudo o isso. arcabouço que eles usam contra o usuário, né? Exatamente. Então, os professores, primeiro de tudo, precisam entender esse universo de uma forma muito crítica. Eu também gosto de ficar aqui. Eu acho muito. Imagina se a gente não tivesse o digital, como é que a gente ia estar chegando para tantas pessoas hoje? A gente não chegaria. Então, eu acho que essa é uma das coisas, assim, o nosso comportamento enquanto adulto que tenta fazer um processo de encaminhar uma autorregulação desses adolescentes através desse projeto de lei. Quando você falou disso, que eu só vou aproveitar um gancho, que o mesmo grupo que vai aprovar a lei, quando você assiste lá, um episódio ou Todos outro, mexendo no celular. todos mexendo no celular no Congresso Nacional, Sim. e decidindo o futuro do Brasil, o futuro do país em leis e projetos, Importantíssimos orçamentos. lá, né? Você olha, os caras estão lá. e- Não, e essa ideia, né, que criaram em nós, assim, dessa geração multitask, né, que essa geração multitarefas é um grande mito. Porque hoje a neurociência já fala, ninguém é multitask, ninguém é multitarefa. Ou você tá esquecendo de uma coisa, e eu poderia estar aqui com o meu celular agora aqui, sei lá, pesquisando o relatório lá pra dizer um dado aqui pra vocês. Enquanto você tá falando aqui, é uma mentira que eu tô escutando você, prestando atenção e também procurando o percentual dentro do relatório. Porque o nosso cérebro, ele não é multitarefa. Ele consegue fazer atenção. Eu tenho uma prova disso. Ontem, meu filho de 15 anos, ficou cuidando de uma bebezinha de mais ou menos 2 anos e pouco, que estava lá em casa, que o pai, infelizmente, teve um acidente de moto. E aí, a minha esposa foi buscar minha filha na escola mais cedo pra ajudar ali. E eu fiquei no escritório. Então, qual era a tarefa dele? Ficar cuidando, né, dessa bebezinha, que já Uhum. dá 2 anos e pouco, já caminha, já Prestar fala algumas atenção palavras, nela etc e ali. tal. E botou a galinha pitadinha no YouTube pra ficar assistindo com ela. Daqui a pouco minha esposa chega em casa, tá ele sentado sozinho no sofá, olhando a galinha pitadinha e a bebezinha andando pela casa sozinha já há um tempão, né? Ou seja, ele. Hipnotizado pela galinha pitadinha. Então, assim, qual era a tarefa? Cuidar da menina. A galinha pitadinha era só A ferramenta que ele tinha ali pra... Aí ele foi captado pela ferramenta. Daqui a pouco a gente olha, tá a menina lá longe. Exatamente. Então, acho que essa é uma das questões da autorregulação dos adultos. E a outra é algo, assim, que vocês falam muito sobre isso aqui, é que o modelo de escolarização é um modelo que não atrai os estudantes. É fracassado. É fracassado. O nosso ensino Então, médio mesmo é um tormento, é um massacre. Não, então assim, né, como é que eu… Porque tem um livro também que é bem famoso, que são 5 caminhos para o engajamento. Os 2 autores, eles falam muito sobre isso, né? 5 hipóteses de desengajamento e 5 antídotos para que o desengajamento não aconteça. E nesses antídotos a gente tem maestria, criatividade, envolvimento, pertencimento dos alunos ali naquele processo. Então, não necessariamente, né, a tecnologia está previsto no projeto de lei como ferramenta pedagógica, ok, pode usar, como uma ferramenta de apoiar a acessibilidade para os estudantes que têm alguma condição específica ali que precisa utilizar a tela, né, para fazer leitura, enfim, para ter compreensão de alguma coisa. O projeto de lei autoriza, é possível que você utilize. Mas a grande questão quando a gente trabalha isso, né? Como é que eu uso essas ferramentas para combater o desengajamento? Porque sem engajamento não tem aprendizagem, né? Não Então, eu preciso realmente que esse sujeito, esse aprendiz,
aprenda por ele mesmo. Eu não consigo aprender por você, nem por você, né? A aprendizagem é sempre do sujeito, sempre do aprendiz. Então, essa questão aqui são duas coisas, né? Uma primeira é se a gente, enquanto adulto, consegue fazer o que a gente tem de expectativa para esses adolescentes e para essas crianças. E o segundo fator é se as nossas aulas vão ser engajadoras, vão se tornar atrativas. Porque eu posso pôr cadeado no celular. O aluno vai dormir, vai fingir que tá escutando e não tá. Vai no banheiro, vai dizer que vai no banheiro, vai levar o esse- celular. Esse era o meu argumento na minha posição irredutível que eu tinha até pouco tempo atrás, que era a de não ser contra o celular em sala de aula. Eu sou favorável que o A celular ter. esteja em sala de aula. E que o que determina o uso, a utilização dele ou não, é justamente o professor, no seu engajamento e na sua aula, ter aquele aluno envolvido o suficiente para que ele não lembre e não queira pegar o celular. Esse é o meu Olha, Rony, argumento. a gente faz as atividades do Stadino nas escolas e a gente tem vários vídeos assim filmados. É muito legal. Você bota os jogos na mesa e vai fazendo toda a condução. Os alunos estão com o celular assim sobre a mesa. É todo mundo tem um monte de celular assim em cima da mesa. Eles não pegam no celular. Porque tem uma coisa mais Esquece, atrativa esquece. que tá ali. Eles não pegam. Eles pegam quando a gente vai, agora pesquisa tal coisa, agora procura tal coisa. E ainda assim, quando pega pra usar como uma ferramenta informacional, de construção de conhecimento. Quando eu cheguei na escola que eu dirijo hoje, nas salas, tinha do lado do quadro. Sabe essas sapateiras Uhum. de pano que tu coloca na Uhum. parede? Tinha umas sapateiras. Aham. E que a galera chegava, colocava o celular ali e ia pra carteira. Eu falei, não pode. Arranca tudo. Tira tudo isso daí. O celular fica com o aluno. Uma série de situações. Mas pela convicção de que o celular ali era muleta para o professor, né, não dar a sua melhor aula ou não, sei lá, não se envolver a ponto de engajar, de ter o Uhum. pertencimento do aluno envolvido no conteúdo. Eu sei que é muito polêmico isso. Polêmico. Mas esse era o meu ponto de vista, né? De que, pô, se eu tenho um professor que tá ali, que tá confortável, que ele tá sendo bem atendido, tá acolhido, e tá dentro do projeto e acorda com as diretrizes da escola, a função dele é entrar em sala de aula e dar a melhor aula dele. Uhum. Essa é a função do professor. Se ele dá a melhor aula dele, o aluno não vai pegar no celular. É. Ele vai pegar só se ele determinar para alguma atividade. E aí eu vejo que a utilização da ferramenta cabe propriamente. Mas a gente entende também, e aí eu começo a mudar, rever minha posição em função das discussões e do número de países que estão fazendo isso. Que existe uma situação geracional aí envolvida também e familiar, né? Que muitas vezes, por mais que o professor tenha a aula mágica dele, se eu tenho um aluno que condicionalmente e também a partir de casa, a partir de uma situação até de saúde, que é a função ali que a gente vê é a questão da saúde pública mais emergente, eu posso estar com o Circo de Soleil em sala de aula que o cara vai pegar o celular em algum momento e vai querer mandar uma mensagem, bater uma selfie, registrar alguma coisa, ver uma rede social. Então hoje eu revejo essa posição. Mas, na minha opinião, né, eu lamento, né, que isso aconteça, porque o que a gente quer é justamente o professor engajado e criando as oportunidades de pertencimento do aluno. Isso. Até porque o problema em si não é o celular, o problema não é o carro, né? É como que o usuário utiliza a ferramenta, o veículo, né, etc. Então, o uso do celular não pode ser demonizado apenas pelo seu uso. Mas isso que o Rony traz, que acho que é algo que vale a pena e que deveria ser muito refletido a partir das famílias, porque o que vai acontecer? Ok, né? Vai estar a lei aí, etc. Mas aí um professor mais despojado, talvez um professor mais atento, mais Conectado com as Conectado, tecnologias, mais digital. né? Mais digital. Aí ele vai utilizar. Aí o outro não vai utilizar. Uhum.
E aí já começa os níveis de E as comparação. próprias ferramentas que são disponibilizadas dos sistemas de ensino, que muitas vezes elas te convocam a utilizar Algumas alguma obrigatoriamente. ferramenta em sala de Uhum, aula uhum. para. Videoaula, exercício, simulado, É. gráfico de desempenho. Hoje eu tenho uma escola, por exemplo, cliente, que ela tem por baixo, acho 5 ou 6 aplicativos que os alunos têm que acessar. Com Uhum. diferentes funções, né? Funções. Tem o só do socioemocional, tem o do bilíngue, tem lá o das notas, né? Que é o Clipe Uhum. Escola ou outro lá. De agenda. Tem o de agenda, tem o do simulado, né? Que daí tem o gráfico de desempenho, que é muito legal, mostra para o aluno através das matrizes de conteúdo, né? Dentro da matemática, onde eu fui bem, onde eu fui mal. Então, assim, ele tem muitos dados, muitas informações que realmente, se forem acessadas corretamente, se forem usadas com a finalidade adequada, traz muito resultado, né? Mas aí que tá um detalhe. É um conteúdo, assim, ainda assim um conteúdo chato pro estudante, pro Uhum. jovem. Uhum. Ainda é. Porque entre competir com o videozinho da dancinha do TikTok, com o jogador tal que tá sendo acusado de não sei o quê, Uhum. fulana de não sei quem brigou com não sei quem. Ou seja, a quantidade de notificações, de mensagens que chegam na É. tela dele, roubando essa atenção dele, distraindo ele, competindo com o professor, competindo com o aplicativo de matemática, física, química, língua portuguesa, então, os alunos odeiam, Uhum. né? E tem assim, né, eu acho que é bem importante, assim, a gente, olhar também para essa questão do quanto que impacta o fato da gente ter essa tecnologia no bolso, né. Se a gente for fazer recortes, assim, na história moderna, da leitura, né, como que a gente lê e aprende sobre o mundo. A Lúcia Santaella, que é uma grande pesquisadora brasileira, fala muito sobre isso, inclusive tem vários artigos dela para baixar gratuitamente na internet. Ela fala muito sobre os perfis de leitores conforme o movimento que a sociedade foi acontecendo, né. Então ela diz assim: "Olha, a gente sai ali na depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução eu tinha um perfil muito mais contemplativo, né, o livro, página sequenciada, o livro impresso, a informação demorava a chegar, as coisas demoravam a acontecer. Depois disso, com a chegada da TV, do cinema propriamente dito, a gente começa a ter um outro perfil, que é um perfil mais movente. Então eu começo a ler o mundo de uma forma mais rápida mesmo, e começo a ler símbolos, signos, grandes cidades começam a ter placas. Então eu não vou ler só letras, eu vou ler movimentos, vou ler outras coisas também. Depois ali, com a chegada da internet em 1990, a gente começa a ser um indivíduo de leitura mais imersiva, mais próxima do tempo real, que é: eu vou conseguir me conectar com qualquer informação do mundo todo, não preciso esperar alguém publicar um livro ou chegar essa informação para mim, então eu consigo fazer esse acesso, mas ainda assim a gente usava mais para trabalhar e para estudar. A gente quase não usava a internet ali porque era muito caro também, Entretenimento. muito difícil, para entretenimento. Aí quando chega a internet móvel, que é essa que nos impacta hoje muito, porque ela tá chegando em mais lugares, eu quase não sei mais como separar o que é entretenimento do que é trabalho. Tanto é quem aqui produz conteúdo digital sabe disso. Ai, você vai produzir um conteúdo informacional, como esse nosso aqui, tem que entreter também, né? Senão não dá audiência, senão não dá like, senão não dá. Então, o que que acontece, né? A gente já não. Nós somos indivíduos muito pulverizados, assim. A gente já não é mais. Ó, terminou meu trabalho aqui e aqui agora eu vou fazer minhas coisas da minha família. Né, ou então eu vou assistir um vídeo agora que é para aprender. Não, mas eu também quero que o vídeo me entretenha. Então como é que a gente faz, né, na Citadino, por exemplo, a gente trabalha muito com esse foco do edutainment, que é o entretenimento para educar. Por isso o uso dos jogos, mas nunca o entretenimento Sendo Na frente. é a principal coisa do que a educação. Então, essa linha tendo isso é bem importante que a gente tenha essa dimensão, porque essa geração de agora, ela não consegue fazer essa separação do que é Ah, entretenimento, do e uma das que razões de não é. conseguir, a gente percebe claramente, assim, o Brasil hoje é vice-líder mundial em dependência de tecnologias. Estamos Uhum. atrás apenas da África do Sul. Em consumo de tempo também diário de celular, nós estamos também entre os líderes, né? São uma média E de 9 horas e meia por dia. E em todas as redes sociais, desde o Orkut, né? O brasileiro é líder Campeão. e em ó, praticamente vou trazer todos. outras coisas pra vocês. É o segundo no ranking de maior realizador de cyberbullying no mundo.
Cyberbullying? Cyberbullying, a gente tá em segundo lugar no ranking mundial. Nós temos muitas pessoas que praticam cyberbullying nas redes sociais. Hoje nós temos no canal de denúncias de exploração e abuso sexual só de crianças e adolescentes. Os dados do ano passado da SaferNet, que recebe as denúncias, a gente tem quase 200 casos por dia Nossa. de criança e adolescente sendo explorado sexualmente online. Olha só. Tem casos assim que a criança, o pai e a mãe tá na sala, a criança tá no quarto conversando com o criminoso, com o abusador. Leva 20 segundos pra criança tirar a cueca, bater uma foto e mandar pro abusador em troca de moedinha de jogo. Tá brincando. Caramba. Então, assim, o que acontece também por trás disso, né? Então, os professores não sabem dessas informações. Eles não sabem a questão de sequestro de dados, de uso de imagens para fazer deepfake, fazer montagens com as fotos, com vozes das crianças. Ainda mais com a inteligência artificial agora, então, tá um horror. Não, exatamente. Então, Foto o dos que colegas, né? Enfim. essa questão do letramento, por isso que eu sou, assim, uma ferrenha defensora do letramento digital para os adultos. Nem pais, nem mães. A gente faz muito. A gente tem um jogo do Stadino que é exclusivo para letramento para cidadania digital. Só fala dos perigos online. Só dos perigos online. Até eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ui, ó lá. Então a gente tem muitos vilões, assim, que aparecem. E a gente é muito legal do Stadino, porque quando a gente coloca o programa lá na escola, a gente propõe um encontro com os pais antes dos filhos usarem. Primeiro com os professores, depois com as famílias e depois com os filhos. Então aqui a gente tem vários tipos de vilões, né? Ó, o hater que você falou, comentou a pessoa que é discurso de ódio, fake news. Tem o Pedro Urso aqui, que é um personagem super bonitinho, mas na verdade ele é um abusador sexual. Isso aqui é tudo pra 12 mais, Sim. tá? Isso aqui é pros adolescentes. Aqui tem o troll, que ele é do bullying, tem uma sequestradora de dados, enfim, tem vários tipos aqui de vilões, assim. Então, quando a gente faz as ações, o mais interessante que você educa os adultos primeiro para poder trabalhar com eles, para que eles entendam. É maravilhoso a tecnologia digital? É. Leva a gente para muitos lugares que a gente não alcançou? Sim. Mas a gente tem essas estatísticas reais, muito sérias, muito importantes no Brasil, né? Hoje, a gente tem dados que falam que aproximadamente 29 a 35% das nossas crianças e adolescentes já cometeram cyberbullying. Elas falam que já cometeram. Eu Quando tive é um que caso já recente numa escola que foi um horror, né? Eu tive que ajudar a mediar porque, assim, foi Muito. inacreditável o que as colegas de classe fizeram com uma colega. Não, eu um atendi negócio. uma escola que eu fui fazer círculo de paz com eles pra recompor relacionamentos e tal, que muitas meninas, os meninos de uma turma pegaram fotos das meninas, colocaram a imagem do rosto das meninas em E atrizes de pornografia através da inteligência artificial e colocaram lá as meninas como se elas fossem atrizes pornográficas. Uhum. Aí imagina, dispararam isso pra tudo quanto é lugar. Então assim, que dó das meninas que passaram por isso, que difícil, que tal. Mas e quando é que a gente vai também se importar que o meu filho, a minha filha, também pode ser um vilão na internet? Então, por isso que Se 30, 35, 40% afirmaram que já fizeram, já fizeram. significa que quase metade dos adolescentes, pré-adolescentes, podem ter praticado. E como aconteceu um caso de uma menina no terceirão, de um colégio de Joinville, que teve um jogo há muito tempo atrás isso, mas Uhum. aconteceu um jogo de futebol, de eliminação da Copa do Brasil entre Flamengo e Ceará. E aí, na época, o Facebook, né, ela foi para as redes sociais e começou a brigar e falou um monte de coisa lá, e, enfim, né, eu não vou citar aqui as falas dela, mas ela teve processos do Ceará, da torcida do Ceará, do Ministério Público do Ceará, da OAB do Ceará, pelos absurdos que ela digitou, Proferiu. né, ali Uhum. E assim, então aí você vai olhar, vai conversar com a menina, ela não tem nem noção, às vezes assim, poxa, Anderson, mas ela, não tô dizendo que, mas assim, falta realmente esse preparo, essa consciência de entender, olha, minha filha, isso aqui que você pode falar pra sua amiga, chamar ela de não sei o quê, num WhatsApp, numa brincadeira, que você entende que isso é aceitável, não tô discutindo isso, mas quando você vai citar isso pra uma pessoa que você desconhece, ou um povo, um estado, uma cultura, um grupo étnico, etc., você já tá cometendo um crime. Isso é crime, tá? Então, Mas como é que controla isso se às vezes isso está sendo feito lá na privacidade mas ela publicou.
Não, eu sei, mas às vezes os pais só sabem depois que isso que Ah, o sabe negócio depois tá que Os pais não feito. sabem depois. E Só depois que o barulho tá essa é uma feito. questão bem importante, Rony, assim, que a gente já tem muitas pesquisas, né? Depois eu posso deixar para vocês, tem uma pesquisa de um grande grupo da Dinamarca que fez análises de o que era mais efetivo para os adolescentes com relação ao letramento digital, assim. Com relação aos pais, como que os pais educavam. Então, eles separaram 2 grupos. O grupo que era proibido e o grupo que era conversado. Então, com qual grupo desses 2 grupos os adolescentes tinham mais consciência dos riscos, da segurança, de como agir, e qual grupo gerava mais bem-estar para eles a relação com os pais? Bom, vocês já devem saber o que é o conversado. Então, por isso que essa questão da proibição, tudo que é proibição é complicado, ainda mais para um público pré-adolescente e adolescente, assim, que é o nosso público que a gente trabalha muito lá no Estadino, porque vira tabu. Então, por que como assim E eu não vira posso saber? curiosidade, vira até Curiosidade. vira até uma exatamente. conquista. Olha, eu consegui, olha aqui, falei que fui no banheiro, Então, esse etc. processo de escuta é muito importante, assim, que os pais parem para conversar. Mas como é que. Eu volto lá para dizer para os é a mesma coisa que eu falei dos professores. Como é que você dá aquilo que você não tem? Então, se eu não sei que tem esse risco, se eu não sei a autorregulação, porque eu nem converso mais com meu filho em casa, porque eu só fico na internet, porque a internet é muito chamativa, parece que é um imã. Aí eu não tenho esse momento mais de conversar. Então, se nem eu sei fazer isso, é um pouco assim. Sabe, pai e mãe que diz assim: você tem que ir na missa, mas o pai e mãe nunca vai. Você Sabe? tem que comer salada. Você tem que comer salada, mas nunca come. Cadê a salada A no questão almoço? da tecnologia é a mesma coisa, né? O letramento digital. Então, os pais, eles não sabem ainda que existem todos esses riscos. E esse letramento digital, na verdade, deveria ser uma matéria da formação na graduação. Porque a grade curricular da graduação, lá na pedagogia, em qualquer área de licenciatura, não prevê nada disso. Não tem esse conteúdo preparando o futuro professor para poder lidar com essas questões. Porque eu, por exemplo, né, eu não sou nativo digital. A minha filha de 9, 10 anos, eu falo 9, 10 anos porque tá quase 10, né? Porque ela tem 9, mas eu digo que tem 10. Mas a minha filha me dá um banho em relação a muitas coisas de tecnologia, de uso, e me mostra, não, pai, não precisa fazer isso, tu só faz isso. Meu caminho na tecnologia é muito mais longo. Meus filhos me ensinam muita coisa. Então, em letramento digital, eu não sou nativo. Eles são. O idioma deles, nesse caso, é perfeito, é atualizado, adquire. Contemporâneo, né? Exatamente. O Contemporâneo. meu não. O meu é sempre. Eu tô sempre atrás. Eu tô sempre atrasado. E eu mesmo que não gosto, né, das redes sociais, então tu imagina, eu tô mais do que atrasado. Ó, E aí, o que acontece? Quantos pais, quantos professores, quanto educador, quanto legislador aham. está na mesma condição que eu tô? Exato. E assim, tem uma questão, né? Você comentou, Anderson, eu vou deixar como dica. Vocês viram que eu vivo indicando o livro e autor aqui. Mas eu gosto muito desse livro aqui, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Põe ali perto da tela ali, Anderson. Põe lá Claro. pra galera Aqui acessar é depois. a Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para nossas. Isso aqui, quem é pai e mãe tem que ler, e quem é professor, professora tem que ler também, tá? Isso aí que a gente acha, por exemplo, Não os desmarca aí. nativos digitais. Não desmarque, tá? Não, pode desmarcar, não tem problema, não. A gente acha, né, que os nativos digitais são mais tecnológicos que nós, ou que a geração que acompanhou toda a internet de escada, enfim. Na verdade, já tem muitas pesquisas que desmistificam isso, assim. Que eles falam que a tecnologia de hoje é feita tão fácil, desculpa a expressão, assim, mas é para qualquer pessoa zero letrada conseguir utilizar. Ela é muito feita intuitiva, ela é para ser muito. intuitiva. Então, na nossa época, imagina, para você instalar um mouse, um software, um programa de antivírus, você tinha que quase fazer um curso, ler o manual, ver mil coisas, né? Tinha curso de Office, né? Pelo amor de Deus, né? Exato. Então, hoje em dia não faz mais isso, né? Isso também prejudica a questão cognitiva. Então, por que é que essa geração de hoje é mais frustrada, tem dificuldade de lidar com frustração, tem N coisas? Porque as coisas ficaram muito facilitadas mesmo, né? Então, esse livro aqui é muito legal. Ele tem muita pesquisa internacional, tá? Esse autor aqui, que é o Desmourguet, ele é super famoso na área de neuroaprendizagem.
Então, ele é ovacionado aí no mundo todo. Então, é uma super leitura que vale a pena pra quem, inclusive, lê na escola, sabe? Ah, vai sair o projeto de lei. Aprovaram? Como que na escola a gente vai tomar decisões e eu vou avisar pras famílias as decisões que a gente toma? É esse ponto que eu Baseado quero. no quê? Isso, esse ponto que eu queria chegar, professora, para a gente poder até acompanhar isso junto com as nossas escolas, né? Porque o projeto de lei está muito perto de ser aprovado, talvez até quando a gente for E eu acho que vai publicar. ser sim. Né? Quando a gente for publicar aí esse episódio, provavelmente já vai estar aí praticamente publicado e por tudo que eu vi e acompanhei, não tem volta. Mas e aí? A nossa sociedade está preparada para colocar em prática e seguir a lei? Por quê? Veja bem, nós estamos falando de 9 horas e meia de uso celular, o Brasil é um dos campeões mundiais. Uhum. Campeões mundiais de todas as redes sociais, como já Uhum. citei, né? Segundo colocado no mundo ali na questão da dependência tecnológica e por aí vai. Então, o que acontece? O Rony foi muito feliz quando ele disse, olha, vem de casa. As famílias se perderam, né? E quando eu digo as famílias, a gente também tem que colocar, se né? colocar, porque a Aham. gente também pode estar fazendo a mesma coisa. Mas a escola já não é tão atrativa, o conteúdo já não é tão atrativo. Nosso ensino médio é um fracasso, é quase que um massacre mental, né, e emocional com os nossos adolescentes. E aí, né? Vamos nos esconder atrás da lei, né? Porque quando se coloca uma lei, quando se regula alguma coisa, Uhum. quando você cria uma barreira, um limite, é porque algo tá errado. É porque algo Isso. não tá sendo bem usado, é porque, opa, a coisa tá solta, tá perdida, então você precisa Exato. definir os limites, certo? Mas isso, para mim, também é um entendimento de incompetência social. De que nós falhamos enquanto sociedade, falhamos enquanto pais, falhamos enquanto responsáveis e falhamos enquanto família. Porque depois dessa lei, o que vai acontecer com o padre, com o pastor, com o ancião? Vai tentar aprovar uma lei para dentro da sua igreja. Porque no culto ele também não tá conseguindo o Sim, seu efeito lá espiritual, a sim. sua pregação, porque a sua assistência no culto tá fazendo a mesma coisa. As pessoas no jogo de futebol levam o celular e ficam olhando o jogo através do celular na arquibancada. Show musical. Show. Não, Horário show o do musical. show mesmo é absurdo, né? A pessoa na frente Espetáculo, Todo né? mundo com o celular. Aham. na frente do cantor, do grupo, né? Do artista. E Deixa- aí, só pra. Daqui a pouco as famílias, os pais vão dizer, por favor, aprova uma lei pra minha casa. Porque eu não consigo, dentro da minha casa, ter autoridade. Esse sentimento é o sentimento das escolas. As escolas não tomam uma decisão mais arbitrária, e é uma decisão. Uhum. Cortar, proibir, são decisões Sempre. arbitrárias, né? A escola não toma uma decisão mais arbitrária hoje, justamente para não criar um conflito com os alunos e os pais. Isso. Então, tá todo mundo aguardando a lei. Pode ter certeza, as escolas estão ali, ó. Só estamos esperando a lei para fazer algo. Isso é uma realidade. Então, esse sentimento é o sentimento das escolas hoje. É um sentimento que as escolas estão pedindo, clamando por algo que as dê força, que as empodere para Uhum. tomar uma atitude com relação ao celular. E aí tem uma situação, né, que aí eu já assim como eu me perdi ali na educação básica, eu achava que era até o final, os anos finais do fundamental. Agora eu vou pedir ajuda de vocês. Vocês têm um entendimento de que a proibição é em todo o período escolar ou é liberado no recreio, por exemplo, intervalo de recreio? Depende, aí tem algumas questões. Por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, já é proibido durante todo. O Rio de Janeiro, por exemplo, é proibido Não, mas dessa que dentro. está se discutindo, que vai ser a lei nacional, Do projeto de lei é É. proibido o uso na escola. em Não todos pode os usar. momentos. Eu só vou usar com intencionalidade pedagógica, Justo. intencionalidade didática. Aí entra a minha preocupação, porque, por exemplo, né, essa proibição vai fazer com que as escolas tenham que buscar, além das questões de mediação, de entendimento e discernimento por parte dos pais, dos próprios alunos, mas buscar alternativas de engajamento para horários que não são os horários de aula. Porque esses alunos, num horário de intervalo, onde eles não estão de posse dos seus celulares, e aí contando que vai ser proibido isso,
eles vão ser, desculpa a expressão, mas eles vão ser meio que uns zumbizinhos Até em acostumar. função da abstinência que eles vão ter por conta do celular. E a gente, enquanto escola, precisa criar alternativas para que eles socializem, para que eles interajam, para que eles troquem ideias, para que eles joguem, para que eles brinquem, para que eles olhem, saiam da Matrix, Isso. né? Uhum. E essa é uma grande preocupação. Quando tu traz tudo isso, dessa ansiedade que vai ser das igrejas, que vai ser da família, a primeira ansiedade está sendo da escola, que é onde reflete direto. Das famílias, eu acho que vai ser a mais difícil. Porque pro pai, muitas vezes, é confortável que o filho esteja lá no quarto, trancadinho, Uhum. olhando o celular dele enquanto eu tô fazendo minhas coisas aqui. E aí que eu acho que pode ser a grande situação que mova para que não dê certo em cadeia nas outras situações. Porque se a gente não tiver a família envolvida, consciente do papel e fazendo o seu papel em casa, e aí eu assumo minha culpa, todo mundo vai assumir sua minha culpa. Uhum. Não adianta a lei, não vai funcionar na escola, não vai funcionar na igreja, não vai funcionar em qualquer outro lugar, cara. A gente vai cair numa discussão que é de casa mesmo, mas há uma tarefa a se fazer aí, né, com Eu, todos da família. Que é o uso consciente, né? eu acho assim, ó, Rony, a gente precisa, essa lei é um bom pontapé pra gente fazer um pacto coletivo de cuidado e proteção com as crianças e adolescentes. Esse pacto coletivo tem que acontecer com todo mundo. Não é só o professor, a professora, a coordenação, a direção da escola. Então, quando a escola chegou a lei, a gente vai ler, vai ver o que está previsto lá. Qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Criar estratégias de comunicar bem para as famílias todas as decisões que a gente tomou enquanto escola. A gente é muito ruim, e eu falo do ponto de vista de uma mediadora de conflitos. A grande maioria dos conflitos que eu chego é porque a comunicação não aconteceu. Ou não foi clara, Não, e às vezes, assim, duvidosa, ambígua. duvidosa, ambígua, não aconteceu. Ah, deixa assim, se ficar falando é pior. Se ficar explicando é pior. Não é pior. A gente tem que ter noção, clareza, que todas as pontas envolvidas estão entendendo as decisões. Então, por que é importante, assim, que a gente reconheça o que a gente vai fazer enquanto escola, quais decisões a gente tomou. Depois, dê espaço para que as pessoas sejam ouvidas. Ó, daqui 6 meses a gente vai fazer um encontrão de novo aqui com os pais, quer ouvir vocês, vai fazer rodas de conversa, vai ver como foi. E a gente quer que vocês nos ajudem lá na casa a regular dessa forma. Então, eu acho que isso é um pacto coletivo, assim, que a gente precisa fazer. Pra proteger. Criança, até assim, rede social, as próprias plataformas, o recorte de idade pra ter uma rede social hoje, em quase todas, Discord, Facebook, Instagram, é 13 anos. Não tem que ter criança de 9 anos usando rede social. Porque é muito perigoso. Você Sem não dúvida. sabe, você não tem a malícia, você não tem a sagacidade, você não tem. E assim, ó, você pega casos hoje de abusadores, que eu vou falar que é um crime, tem vários outros crimes, mas o abuso e exploração sexual é muito triste quando acontece. Tem abusador que fica conversando 2 anos com uma criança até E conseguir um vídeo ou uma foto. hoje e além das redes sociais, os jogos, né, que são os jogos de comunidade que são abertos, né? Exato. Eu fiquei horrorizado com a questão do Roblox, por exemplo. Porque pra mim era uma coisa ingênua ali que era, Aham, né? aham. E abre-se uma comunidade que, cara, eu fiquei assim embasbacado com a questão. Constrói uma sociedade nova, né? Se fala de tudo, A gente teve. falam-se coisas horríveis A ali. gente teve um adolescente agora, não vou lembrar qual país, que caiu bastante na mídia semana passada, que um adolescente que criou um relacionamento com uma inteligência artificial que imitava uma artista famosa e tal, que ele gostava, que era uma personagem que ele gostava. Ele se apaixonou por aquela personagem e quando ele teve o rompimento ali da personagem por conta da própria plataforma lá, que aconteceu mudança de termos e condições, ele ficou sem. Com as conversas ali da inteligência artificial que foi conduzindo, ele se suicidou. E a mãe agora tá fazendo uma campanha e tal, e tá processando a empresa de inteligência artificial. Porque deixou com que o filho dela conversasse. Então, assim, todas essas coisas, os limites da inteligência artificial, se a gente proibir totalmente não usar na escola, eu não vou conseguir educar os meus alunos pro que é fake, o que é robô, o que é inteligência artificial e o que é humanidade. Esse é um primeiro fator, assim. A escola é um ótimo lugar pra gente discutir sobre isso.
Segundo, é um lugar muito bom pra gente trazer as nossas famílias pra discutir junto, mostrar. Sabe, esse tipo de coisa tem que trazer pessoa lá na escola e Tem que mostrar. Ó, mostrar, tá aqui, mostrar ó. os O perigos, o crime que. faz assim, ó. É aqui, ó. Tá aqui o print pra vocês verem. Tá vendo? Tá aqui tal coisa. Ó, é aqui assim que faz. É tal. Os pais saem assim, ó. Nós fazendo as palestras da Citadina, a gente horroriza a Pô, galera. deixa eu vender um peixinho. De novo? Ah, Tu tá no jabá hoje, que eu vou hoje dizer, vai hein? ser um jabá. Fala Porque aí. hoje pela manhã, nós recebemos lá na nossa escola uma filósofa e policial civil para falar sobre cidadania digital Olha, que legal. Isso é para todo o ensino médio. Para falar justamente isso. Abrir isso. o jogo. Abrir o livro. Mas acho que tem que ser assim. A conversa com eles tem que ser franca, dentro de uma linguagem Adequada pra adequada, idade. né? E tudo, mas tem que ser. Porque a gente precisa ajudá-la, né? A gente precisa. Nós, sociedade, precisamos de ajuda no momento. Existem estudos, por exemplo, que mostram que a dependência de tecnologia ela já é física, né? Que algumas pessoas não conseguem ficar com menos de 30 centímetros de distância do celular, né? Ele se afasta 30 centímetros e inconscientemente a pessoa pega e aproxima, pega e Você aproxima, sabe por pega que e as aproxima. cartas do nosso jogo têm esse tamanho? Tamanho do celular. Pra simular comportamento. Tu vê só, né? E Pra eles esquecerem. tanto é que a indústria, né, enfim, toda a indústria tecnológica, ela já entende o celular como parte do corpo, Uhum. né? O próximo avanço tecnológico para essas ferramentas, enfim, esses acessórios, já prevê uma película de pele, já prevê óculos, já prevê fone, já prevê, enfim, lentes, né? Uma série para realmente não sair Uhum. mais do corpo, ele permanecer no corpo de maneira contínua e não ter esse período de desuso, vamos dizer, Desuso. né? É. E sabe-se qual Então, é o antagonismo disso tudo? Presume-se toda a utilização dessas ferramentas na área da educação também. não, Para sim, os processos de ensino-aprendizagem. Eu tava acompanhando o Júbilo ontem, ele estava falando de uma escola na Inglaterra, se eu não me engano, que já substituiu os professores. Determinados professores, por inteligências artificiais, né? E aí com o uso de óculos, de Óculos da visão, realidade virtual. realidade virtual, com uma série de Uhum. situações, cara. Olha, É. onde é que a Não, gente vai o parar? futuro a É. gente vai ver um pouco de tudo, assim, né? Mas eu sou defensora da gente fazer esse letramento do que é a intimidade artificial e a intimidade humana, assim. Porque a intimidade no sentido do que nos humaniza mesmo, assim, né? Os adolescentes precisam estar expostos a isso, a essas diferenciações. E os adultos têm que entender que tem muito perigo lá. Tem muita coisa, tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista de gente que se aproveita. Então, eu acho que essas são coisas que a gente tem que falar como um pacto coletivo social, assim. mas quem tem interesse em produzir isso, né? Não, Né? Quem tem exato. interesse É em verdade. patrocinar, investir, em levar isso, né? Porque, veja bem, cara, eu tô há 25 anos na estrada, né? Pra lá e pra cá. E olha quanta coisa de relevância nós tratamos hoje aqui dentro desse estúdio que não estão sendo tratadas no Uhum. cotidiano da escola. E nós estamos empurrando, empurrando, empurrando conteúdo goela abaixo. Às vezes eu penso no ensino médio como uma granja que põe o pintinho lá acordado com lâmpada dia e noite e vai Comida empurrar descendo. Comida. comida descendo, vai engordar e depois vai pro abate. Sabe, no sistema industrial assim mesmo, todo mecanizado, sem a chance, né, de reavaliar, repensar, de fazer o processo criativo, né? E pela maneira como hoje está indo o nosso modelo, nós somos o único modelo no mundo que usa o sistema apostilado, para gente ter uma ideia. Exatamente. Custa uma Em outros lugares fortuna, do mundo não uma tem. fortuna. Nós temos um mercado paralelo não, mas um paralelo, né? Porque quando digo paralelo é porque esses outros países não usam, Uhum. né? Mas tá ali, que é uma fortuna que movimenta bilhões no Brasil dentro da educação. Nós estamos falando de Encaixota-se e vende-se. Você sabe que quando a gente criou o programa da Stadino e teve os jogos e começou a fazer as primeiras imersões, assim, de startup mesmo, né? Você chega lá, os mentores assim, mas o teu produto não tem um negócio pra cada aluno? Você não vai ganhar dinheiro. Porque você tinha que ter um jogo pra cada aluno desse aqui.
você tem que produzir não sei o quê, ou então você tem que criar uma apostila. Porque o nosso programa é totalmente diferente, ele é multisseriado, é pra você juntar alunos de várias idades, ele é outra proposta, é outra pegada. Aí ele falou: "Ó, você não vai vender". Eu falei: "Não, mas meu Deus, há anos eu tô escutando professor e gente", eu falei: "É impossível que eu não encontre alguém que queira acreditar nisso aqui, que é possível, né". E tá dando certo, assim, a gente tá conseguindo encontrar nosso caminho. Mas essa questão do apostilamento, do organização em anos e tal, é um pouco do que o Thomas Rudnick fala, né. Ele tem um livro sobre educação que é Tornando-se Imaginal. É muito legal esse livro também. Eu sou a viciada no livro, gente. Eu vou falar 1000 livros aqui. Ah, Pode falar. Deve É, falar. Tornando-se Imaginal. Quem tá assistindo a gente depois pesquisa. Esse livro é muito legal. E ele traz um modelo de inovação para escolas. Então esse livro é muito legal. Quem quer inovar na escola, assim, replicado já em várias escolas em diferentes o países. problema de inovar a escola no Brasil é que não tem margem para inovar, né? Quando você pega a nossa matriz curricular, quando você pega, né, Um engessamento, um assim, né? engessamento, É. é tão É um triste, né? cobertor curto, na Não, verdade, mas, né? não, mas assim, a gente quer, professor, a gente quer, na verdade, a gente quer muito, é por isso que existe esse podcast. Só que quando a gente conversa e vai conversar com os diretores eles falam assim, ó, ah, legal, pô, legal tua ideia, pô, que projeto, Uhum. mas eu não tenho tempo para fazer, porque eu sou obrigado a seguir essa apostila aqui. Determinadas coisas, né? Veja só, nós somos hoje obrigados, olha gente que absurdo, a dar um ensino médio 2 vezes. O ensino médio no Brasil, nas escolas particulares, ele é ofertado 2 vezes. Os alunos passam o ensino médio inteiro no primeiro e segundo ano em Uhum. conteúdo Aham. e E depois depois resume. revisa o conteúdo. Revisa. O terceirão é revisional. Uhum. Onde isso no mundo existe, gente? Pelo amor de Deus. Tu soca o conteúdo nessa gurizada em 2 anos, depois tu faz a gurizada rever o conteúdo do terceirão pra culminar no vestibular e no Enem e pronto. É. Então, quando você vem com processo criativo, você vem com dinâmica, vem com jogo, vem com algo disruptivo, e vem com algo inovador, a escola sempre diz assim: olha, desculpa, mas eu tô amarrado. Né? A não É. ser que seja um Eu diretor, né, muito ousado, muito pra frente, assim, pra quebrar a mesa. E não, eu banco, eu seguro, né? Mas se for de uma rede confessional mesmo, se for de um grupo fechado, É mais difícil, né? muito fechado. E o Thomas Rudnick, ele faz uma provocação interessante, assim, que ele pega a partir, né, qual que é o teu modelo, né? O que você consegue mexer no teu modelo. Então é um livro bem interessante pra quem é gestor, assim. E ele faz um convite que é muito legal, que ele usa a analogia, até uma metáfora, assim, da metamorfose da borboleta e faz um convite, assim, ao longo do livro, né? Então ele diz assim que, biologicamente, quando a lagarta ela entra no processo de decomposição para ela virar borboleta, o que acontece com ela? Que ela entra no casulo, ela se destrói por completo. Tudo aquilo que era ser lagarta tem que ser destruída. Porque é só com essa destruição do passado dela, que era lagarta, que acende dentro do inseto uma célula que tem esse nome na biologia, que é célula imaginal, que é o nome do livro, Tornando-se Imaginal. Então, quando ela se destrói do passado, acende essa célula imaginal que contém o futuro dela, que é ser borboleta. Tá, então a lagarta morre? Morre totalmente, Não, assim. já começa por aí. Eu achava que era Aham. célula marginal. É Mas é imaginal. imaginal. Imaginal, é. Eu tava Tá, então entendendo que É era muito marginal. legal. É sério mesmo? A lagarta morre? Ela destrói tudo. A única A- coisa que sobra- sobra é essa célula. E pra ela se Tu fez uma cara tão materializar- impressionada quanto o resultado das eleições que tu ouviu no outro podcast. Cara, mas é impressionante. Eu sempre É muito imaginei que era um legal, né? processo. E não é só a Não, lagarta. que era assim, era uma transformação natural. Isso, que ia pegando a lagarta Sim. e ia colocando novas camadas nela, Isso, né? mais ou Não. menos isso. Acontece o processo de destruição. É muito legal. E esse convite. A gente entrevistou 3 professores de biologia E ninguém seguidos e tu foi falou. descobrir o negócio da lagarta aqui com a professora Jess, hein? Do direito, se vê, Ainda, nada a ver. da mediação. Da mediação do conflito. Aí. E ele fala sobre isso, né? Ele diz assim, que a escola, o processo da educação e tal, tudo que a gente pensa de inovar, tem que ter um pouco disso, assim, que é ter a coragem de se desfazer daquilo que não serve mais. Para que a célula imaginal possa ser acendida, pra gente criar, visualizar e pensar em futuros melhores para a educação. Então nós precisamos de um líder da educação, seja no estado, no município ou um MEC que faça esse processo. E nós Que também. não, sim, Nós mas também. mas que permita, ó, vamos reconstruir o ensino médio, galera, vamos
Vamos botar esses jovens a ser criativos, a ter coragem de empreender, a repensar, reconhecer a cultura. Porque como que um país, vamos lá, como que um país originário de índios odeia os seus índios, Uhum. marginaliza os seus índios? Como? É o processo de Como, educação. como, como, como que o nosso jovem brasileiro não reconhece que o nativo dessa terra é o índio, que o povo Yanomami que foi praticamente Dizimado. dizimado recentemente é nosso, são nossos irmãos de terra, são pessoas dessa terra. Entende? Então, assim, isso não tá no conteúdo de sala de aula, isso não tá no aprendizado, isso não tá na investigação, isso não tá na educação, isso não tá na conscientização, entende? Então a gente tem tanto conteúdo importante do nosso chão, da nossa gente, da nossa terra, do nosso bioma, do nosso litoral, das nossas Sim, florestas, sim, sim. que a gente não ensina pro nosso próprio público de como respeitar, como cultivar, como cuidar, como zelar, o nosso patrimônio e tudo mais. E a gente empurra uma porrada de conteúdo É. desnecessário que ele vai usar num domingo ou 2 de Enem ou de vestibular, e nunca mais na vida ele vai. Não digo tudo, naturalmente, claro que não, mas o que eu quero dizer é que hoje você tem ensino médio uma quantidade de conteúdo em química que daqui a pouco a própria a engenharia química talvez não vai usar tudo aquilo. Claro que eu tô fazendo aqui É, um esforço para e o poder contexto disso, né? Eu acho que é o mais importante, assim, porque essa geração de hoje, por mais desatenta que seja, com muita dificuldade de leitura profunda e tal, ela é uma geração com uma capacidade de criticidade maior do que a gente tinha até certo tempo atrás em outras gerações. Então será, isso prof? Posso não, ela tem essa capacidade, assim, as pesquisas que a gente tem lido no Brasil sobre juventudes, né, tem o relatório das juventudes brasileiras, que é um material bem legal para fazer a leitura, eles realmente estão se importando com desafios globais relevantes. Então, quando você pega ali, mapeia as perguntas que são feitas para a juventude brasileira, elas batem com os desafios globais do relatório da Unesco, por exemplo. Então, eu tenho lá crise climática, custo de vida, desinformação e fake news. A quarta e a quinta eu não vou lembrar lá dos desafios globais, mas eles estão lá mapeados. É bem legal, tem um relatório legal para usar em sala de aula. Ele tem um mapa mundi todo assim, colorido, com coisas, onde que estão os desafios. É legal para a questão do ensino médio. Como que eu escolho a minha vida, a minha carreira, meus projetos diante dos desafios globais? O que eu quero ajudar, o que eu quero fazer, né? Tem um pessoal de startup também que trabalha com empreendedorismo, Olimpíadas de Empreendedorismo no Brasil, eles têm uma empresa disso, só nas escolas de ensino médio. E quando eles fazem os desafios, todas as startups que os próprios adolescentes criam são de impacto social, assim. Então, existe essa possibilidade. O que eu penso, né? Essa discussão do letramento digital, ele tem que evoluir para isso. É um letramento digital com o pano da cidadania. Então, se eu consigo fazer com que esse meu estudante leia mais, eles estão lendo mais mesmo. A gente acha que eles não estão lendo, é que eles estão lendo vídeo, legenda, mas estão lendo, têm lido mais, né? Mas não leem com profundidade. Como é que eu utilizo os recursos aqui para fazer com que eles tenham essa possibilidade de se incomodar com as coisas e realmente colocar aquilo ali na roda, na mesa, né? Então, isso é uma possibilidade. Eu vejo o projeto de lei com bons olhos, assim, do ponto de vista de todas as discussões que a gente pode fazer e daquilo que a gente tem como transformar no processo educacional. O que eu não acho é que a gente vai dar conforto para os professores e para as escolas que não querem mexer com a tecnologia. Porque quando a gente afasta a tecnologia dos nossos estudantes, a gente está afastando eles de possibilidades de futuro. Então, não existe como alguém trabalhar e ter condições de trabalhabilidade no mundo nos próximos anos se essa pessoa não tiver domínio crítico, não tiver domínio de usabilidade das tecnologias, né? e aí vem o uso consciente, né? O Que uso consciente. se a gente conseguir ajudá-los, se a gente conseguir conscientizá-los, se a gente conseguir trazer essa, enfim, essa preparação para as escolas, para os professores, para as famílias,
a gente vai ter com certeza aí uma evolução, né? E aí a lei, digamos assim, vai ser menos útil, né? Porque, claro que ela tá ali, tá importante, vai ajudar muito no momento em que se perdeu completamente o equilíbrio, né? Exato. Mas, pelo menos assim, você não vai precisar da lei tanto quanto você está precisando agora. Mas para isso a gente precisa reinventar a nossa forma também de trazer para esse público infantil E, e adolescente isso tudo que você nos trouxe aqui. e O seu reinventar de uma forma plena, né? Porque isso vai culminar lá nas universidades, nas graduações, novamente a gente traz esse assunto, né? Uhum. Que precisam rever os seus processos de seleção, Exato. né? o, Porque, novamente, a gente tem uma tu diz o BNCC vestibular, né? vestibular. A gente tem uma BNCC que te dá uma certa abertura de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente recai no funil lá Uhum. chamado Muita, vestibular. muita coisa da né? BNCC não tá no Enem, não tá no vestibular, não vai ser cobrado. E aí a escola vai preferir o quê? Investir mais nas novas No competências treinamento, é, né? do que Uhum. aquilo que dá resultado. Professor, nós queremos agradecer imensamente a sua Eu que generosa agradeço. atenção, seu tempo precioso. Estava na estrada ontem, estava em Caçador, interior de Santa Catarina, cidade maravilhosa, em uma universidade maravilhosa que tem um nome muito bonito, né? Uniarp, Universidade do Rio do Peixe, né? Alto do Rio do Peixe. Universidade Alto do Rio do Peixe. Olha que nome mais brasileiro, né? Que nome mais verdadeiro, mais local, né? Mais regional. E parabéns pelo seu trabalho, como disse no início, né? Muito indicada, tá certo? E Obrigada. nós gostaríamos demais de ter a chance de retornar aqui para a gente falar sobre outros temas que eu observei que você trata também dentro, né, do escopo da educação, especialmente ali na questão também de metodologias ativas, gamificação e Isso. tudo mais, que eu tenho certeza que vai trazer muito, assim, muitas possibilidades para o público que nos acompanha. Mas para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como pode encontrar você, por Bom, gentileza? então eu tô lá no Instagram. Pode olhar para cá, prof. Essa aqui pro pessoal. Estou no Instagram como prof, com Fzinho mudo, Gessiane Golinhac. Então é prof, Jeciane Golinhac, caí no final. Tem meu site, profgessiane.com, Professora, repete aí, por canal favor. do YouTube. Vamos lá, @profgessiane, Ane. Daí o sobrenome é Golinhac, O link tá lá no roteiro. com KI no final. Golinhac, G-O-L-I. A gente vai colocar NHAKI. bonitinho ali para depois Isso. a Na Cal edição aí colocar o pra pessoal gente. organiza. E também a empresa, né? Que é da com E a Citadino, com as segue a suas- gente lá. Vai ver umas Citatino! professora bonita. Esse aqui é o Professora- programa Cyber, né? Que o nosso temático hoje era letramento digital, mas a Nossa, gente tem Gostei demais desse material. os materiais também na área de cultura de paz. Tá saindo um novo jogo aí agora também que vai falar sobre a questão do etarismo, né? A relação dos avós, dos idosos com netos e a nossa relação multigeracional. É a primeira vez na história do mundo do trabalho que a gente tem aí 4 gerações. 4 gerações trabalhando juntas, né? Esse é um Então assunto esse é que um nos grande interessa desafio de muito bater um conflito papo, também. tá? Nós queremos muito bater esse papo, porque ainda ontem eu falei de uma coordenadora de 74 anos de idade para uma escola, e então se pegar ela na coordenação, o professor da segunda geração, o pai já de uma outra geração e o filho de outra Exato. geração, né? Nós temos Vamos aí. conversar sobre isso? Vamos, bora. E E- a gente tem um campo lindo aí pra trabalhar, né, nessas questões. Então segue a gente lá na Citadino Games, dá uma olhada lá no que a gente tem preparado. Vocês têm muita caminhada aí nas escolas. A gente se propõe, o lema aí da Citadino é o futuro é coletivo. Tá. Porque a gente acredita mesmo, né, nessa junção, nessa união nossa. E que divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato. Olha que E legal. ninguém merece aprender temas de cidadania de um jeito chato. Olha Então, se você quer fazer uma coisa divertida lá na tua escola, vem com a gente, porque a gente garante aí um entretenimento sempre com essa questão da educação aí, acima do entretenimento. A professora trouxe um volume de informações muito grande, vários insights muito legais, né? Informações Demais. valiosas. Trouxe dicas de livros e eu vi que ficou um livro lá. Essa aqui é uma super parceira nossa, que é a Renata Tomás, mostra aí pra galera lá. Sim. Esse tá disponível para baixar na internet gratuitamente no site da FGV. Se vocês digitarem aí no Google o nome do livro, já vai aparecer.
Gente, a Renata Tomás é uma grandiosíssima. Quando ela estiver aqui em Floripa, vou avisar vocês pra gente ver se traz ela pro podcast. Fechou. Que ela vem, que ela é maravilhosa. Ela tava aqui em Floripa agora, um tempo atrás, a gente fez um evento na CAT, eu que coordenei o evento, ela veio. Então ela é assim, maravilhosa, pesquisa, educação, infância, desculpa, ela pesquisa infância e rede social, assim, infância e internet. Olha E as só. pesquisas dela são fabulosas. Ela é uma pessoa, assim, com uma riqueza de informação, de conhecimento. É incrível. E trabalha com adolescentes já há muitos anos em projetos sociais. Então, ela tem essa vivência, assim, também muito forte. E a Renata é muito legal. Esse aqui é um material também bem interessante para estudar na escola, para os gestores darem uma lida, para trazer referências em reunião com pais. Eu sou uma super defensora de sempre referenciar as coisas que a escola decide. Para contar, ó, baseado nessa pesquisa, baseado nessa informação, nesse conhecimento, nós tomamos essa decisão. Então, Perfeito. porque referenda que a escola tá ali com um grupo de pessoas que entendem de educação, né? Que sabem o que é um processo de ensino e aprendizagem. Então, e ajuda também para que os pais tenham essa confiança, né? Então, são dicas aí que eu gosto sempre de trazer, mas não só para você ler e guardar para você, né? Para você colocar isso como um instrumento teu dentro da escola para se relacionar melhor com as famílias e com os estudantes. Essas são as dicas da. Professora Gessi. Sim. E Professora, muito obrigado. Foi Eu que um agradeço. prazer tê-la aqui conosco. Certamente renderão novos episódios, porque os assuntos dentro dessa área eles são muito vastos e precisam ser discutidos. A gente precisa levar essa informação. Nós entendemos que agora ainda mais motivados por uma legislação, mas muito mais motivados pela questão de saúde mesmo, né? De Exato. saúde de todos nós que estamos envolvidos na comunidade escolar. E o seu trabalho que você e a sua equipe estão fazendo certamente vai colaborar com muitas escolas e certamente nos abriu muito os olhos aqui hoje para que nós também possamos levar para as nossas vidas exemplos e pensamentos acerca de uma reflexão do uso de telas ou da exposição de telas. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. E até uma próxima aí. Muito bem, galera. E finalizamos mais um episódio do nosso podcast de Educação Escola em Voz. Curta o nosso canal, inscreva-se lá, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e ative as notificações. Sugira temas, sugira convidados, para que nós possamos trazer sempre um conteúdo de qualidade para você, como foi hoje neste episódio. Obrigado por vocês estarem conosco, nos sigam nas plataformas de streaming e no YouTube, e nos vemos na próxima. Um grande abraço. valeu, gente. Tchau, tchau.